Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. É sempre uma alegria poder receber você aqui. E nós estamos ouvindo histórias que transformam. E hoje eu tenho mais um convidado aqui comigo para a gente poder conversar e ouvir uma história emocionante, impactante e perceber como que a providência de Deus age na nossa vida e como Deus é gracioso em nos sustentar, mesmo talvez na pior das situações, né? E é uma alegria muito grande poder recebê-lo. Eu já estou tentando isso já há um bom tempo. Não é a primeira vez, mas hoje Deus deu a oportunidade desse encontro acontecer e é uma grande alegria receber aqui o pastor Francisco, conhecido também como Pastor Chico por muita gente, mas eu vou ter... Aqui a gente não tem muita formalidade não, tá, Chico? Okay. Então eu já vou te chamando de Chico de uma vez. Mas para quem não te conhece, se apresenta para o pessoal te conhecer. Quem é o Francisco? Meu nome é Francisco, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há 24 anos. Hoje eu estou pastor da Igreja Presbiteriana Betel e sou casado com Fernanda, tenho 2 filhos, Gabriel e Ian, né? Estamos aí levando a vida juntos já há 26 anos. Se eu erro, eu apanho, né? Pode errar não, rapaz. 24 anos como pastor. Isso, e 26 anos casado. Né? A gente tem uma... Eu também casei no seminário, a gente acaba tendo um período assim, né? Bom, Chico, é um prazer poder te receber aqui. A gente conversou já várias vezes, né? E a sua história é conhecida por muita gente, a história do Gabriel, né? E você, como pai... como família, experimentou também toda a providência de Deus, assim como Gabriel também experimentou. Para o pessoal que assiste a gente, para eles entenderem assim, qual foi a situação do Gabriel e como é que vocês receberam assim, o impacto disso na vida de vocês com o diagnóstico a respeito do que o Gabriel tinha. Ok. Bom, o Gabriel ele nasceu com fibrose cística. Gabriel nasceu em 2002, a Fernanda teve uma gravidez, perdeu, teve um aborto e logo depois ficou grávida do Gabriel. E quando ele nasceu, menino normal, tranquilo, sem problema nenhum. E no teste do pezinho ele foi diagnosticado com a fibrose cística, né? E a fibrose cística é uma doença que não tem cura até hoje, né? E quando a gente recebeu, o impacto foi grande. Porque a médica, a pediatra, disse que era para a gente curtir o Gabriel o máximo que a gente podia, porque é uma doença que a maioria das crianças que nascia com aquele diagnóstico morreria aí na sua infância ainda, né? Então, assim, há 22 anos atrás, era essa perspectiva muito baixa de poder viver. Então, sempre assim... a gente começou a perceber que a gente teria um filho por pouco tempo, né? Então foi muito difícil para a gente nesse momento. A gente estava até... a gente sabe, né, das expectativas, e quando você recebeu o diagnóstico, ela falou assim, curte seu filho. Naquela época, qual que era a expectativa de vida de uma criança que nasce com fibrose cística, né? A expectativa era, assim, 40% de chance de chegar à idade adulta naquela época, né? E por isso é muito importante se fazer o teste do pezinho no 5º dia útil, né? Porque nesse 5º dia útil é que mais aparece todas as doenças, né? E muita gente acha que não tem muito problema deixar para fazer depois o teste do pezinho. Alguns nem fazem, mas foi de suma importância para a gente poder tratar do Gabriel desde criança. Naquele mesmo momento, a própria pediatra nos mandou para um especialista em Belo Horizonte e foi feito vários exames, essas coisas todas, e para poder chegar naquilo que hoje o Gabriel é. Se não fosse esse cuidado lá com o teste do pezinho, com ela nos mandar para um especialista e a gente começar, provavelmente, né? E se não fosse a mão de Deus, provavelmente Gabriel não estaria aí hoje,
né, completando esse ano 22 anos. Graças a Deus. O que era uma expectativa baixa, né, acaba que superou as expectativas, né? Sim. Porque é igual você falou, né? Se não for o Senhor, não chega onde ele está hoje, né? E durante esse período vocês, eu me lembro muito assim de ouvir sobre o tratamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade que é por causa do próprio valor, né, que tem que se pagar para que o tratamento seja feito. Fala um pouquinho sobre esse processo que vocês passaram. O principal desafio que a gente teve, né, é justamente o alto custo da medicação. Existe uma associação que ajuda, mas mesmo assim, o alto custo dessas medicações, né, ela vai mudando a vida da família do fibrose cística, né? Que não é só a criança, não é só o que tem, toda a família é afetada com isso. Então, o alto custo para tratar essa doença é muito alto. E a gente pôde aproveitar e ver o cuidado de Deus para conosco. Sim. Né? Então, muita gente pergunta aí, como é que vocês conseguiram? Eu vou ter de voltar um pouquinho atrás, vou ter de voltar aos meus 5 anos de idade, se você não importar. Não, né? Isso. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me chamou e me deu, era um cruzeiro. Na época se falava um conto. E ele me deu em moedas de prata. Em moedas. E ele falou assim, Chico, vou te ensinar uma coisa. Ele pegou 90 centavos, me deu R$1 na mão e ele pegou 90 centavos e falou assim, isso aqui é para você gastar. 10 centavos é o dízimo que você precisa de entregar ao Senhor. E daquele dia em diante eu aprendi a ser dizimista. Eu aprendi com 5 anos de idade, meu pai me ensinou. E sempre fui dizimista. Quando eu fui casar, fui chamar a Fernanda para casar, ela trabalhava e eu não, eu estava no seminário, né? Aí falei com ela, vamos casar comigo? Ela doida aceitou, né? Eu falei, então compra aliança. Mas eu prometi para ela uma coisa. Prometi para ela, Fernanda, se a gente se casar, o que comer, o que beber, o que vestir, nunca vai faltar para nós. Sim. Aí ela pegou e falou assim, você aceita casar comigo? Ela falou assim, aceito. Aí eu falei, sabe por quê? Ela falou assim, por quê? Porque eu vou tentar buscar na minha vida, em primeiro lugar, o reino de Deus e ser fiel a Deus. Então isso ele promete que nunca vai faltar o básico para nós. Então a gente pode casar, mesmo eu estando no seminário. Sim. E Deus cumpriu essa promessa. Né? Eu tenho tentado ser fiel a Deus, buscando Ele em primeiro lugar, e Deus cumpriu essa promessa na vida do nosso alto custo com a medicação do Gabriel, porque nunca faltou o que comer dentro da minha casa e nunca faltou remédio para o Gabriel. Todos os tipos de medicação do Gabriel a gente conseguiu dar para ele. Mesmo quando o governo não dava, mesmo quando a gente não olhava, não via saída, Deus abençoava. Nesse alto custo, logo no início, ele tinha que tomar um leite especial que vinha da Inglaterra. Uma lata de leite custava $190. Meu Deus. Ele tomava 8 latas por mês. E eu não tinha dinheiro para pagar. E aí eu pedi a alguns amigos meus ajuda. Alguns ajudaram, outros, né, não. Mas achei interessante dessa história, para você ver a providência divina, é que um dia eu fui no banco, tinha o valor exato das 8 latas de leite. E esse valor desse primeiro mês,
Ele ficou tomando esse leite uns 2 anos. Desde o primeiro mês até o dia da alta. Todo mês chegava esse valor na minha conta. Que benção. E o engraçado é que a gente sabe que a providência divina é porque eu nunca fiquei sabendo quem mandava, quem é a pessoa, não sei até hoje. Eu sei que vinha dos Estados Unidos para minha conta. E não faltou. Não, e o mais engraçado, que no mês que o médico tirou, não pingou mais. Não veio mais nem um dia. Nem falar, agora que não vai vir $190, vai sobrar. Né? Então, assim, era cuidado de Deus com a gente. Esse tipo de providência eu vi várias vezes na minha vida. Né? Uma medicação que ele tomava, que era muito ruim, muito amargo. Muito amargo. E ele tomava a média de 8 a 9 medicações por dia, desde 2 meses de idade. E alguns eram comprimidos. Como é que um bebê comprimido? E tinha um que era muito amargo. Eu lembro, sabe, um que a gente pegava, misturava em água, colocava numa seringa para poder jogar na boca dele. Meu Deus. E logo após a gente ia vir com um tubo de leite condensado atrás para tirar, que era muito amargo, né? E ele ali, Deus providenciando algumas coisas. Então, assim, foi muita coisa. Essa providência divina, nessa questão toda, a gente entende a graça de Deus sendo revelada a nós no dia a dia. Teve uma outra experiência que não era financeira, mas você vê o cuidado de Deus. O Gabriel, ainda bebezinho, ele precisava de um aparelho para poder fazer as nebulizações, essas coisas, e precisava com um aparelho com urgência. Só que esse aparelho é caro e demora-se. O médico faz o pedido e demora-se a média de 4 a 5 meses para poder chegar, para poder entregar para o Gabriel. É um aparelho que era pago pelo governo, via associação, essas coisas todas. E a gente foi para consulta, o médico falou, Gabriel vai precisar desse aparelho, ele está precisando já com urgência, eu vou fazer o pedido, daqui uns 3, 4 meses chega. E a gente estava no consultório ainda, ele pegou o telefone e ligou para a secretária da associação, um negócio assim, e ligou e falou assim, aqui, ó, nós estamos precisando do aparelho tal, deu a especificação do aparelho, e fala, é para o paciente Gabriel Silva. Aí a moça falou, espera um minutinho, esse aparelho chegou ontem. Aí ele falou assim, ué, mas eu não pedi. Mas chegou esse aparelho ontem aqui para o Gabriel. Né? Então, assim, a gente vendo cuidar de Deus, até mesmo fazendo como o médico falou, eu não pedi, quem tem autorização de pedir é o médico, né? Mas Deus mexeu os pauzinhos lá e esse aparelho chegou. Né? Então a gente pôde ver, a gente tem visto justamente isso, o cuidado de Deus, a graça de Deus no Gabriel. Né? Ou seja, eu falo sempre, apesar da enfermidade, a gente pode experimentar os milagres de Deus. Sim, né? Sim, você tá... É aquilo que o Salmo 23 fala, né? Você está no vale da sombra da morte, mas o pastor está ali, né? Te conduzindo por esse vale e vocês não se sentem sozinhos, né? Eu sempre ouvi muita história sobre essa providência divina na vida de vocês. É até inacreditável, né? Pensar, é muito dinheiro para uma coisa que eu não consigo alcançar e se não for Deus... Né, isso. Talvez... Assim, esse cuidado de Deus para conosco, né? São tantas as coisas que a gente vai experimentando que a gente fica até sem graça, né? Igual, por exemplo, o Gabriel, depois da morte do meu irmão, Gabriel piorou muito. Não sei se é o estado emocional, o que aconteceu. E daí para cá ele só veio piorando, né? E chegou um tempo que ele precisava tomar um remédio que se chama Keystone,
só compramos nos Estados Unidos. Uma caixa custava, na época, há 8 anos atrás, que foi que isso aconteceu, 8, 9 anos atrás, custava R$38 mil mês. E a gente não tem esse dinheiro, R$38 mil mês. E de repente, a gente precisava desse remédio para o Gabriel continuar sobrevivendo. Algumas pessoas chegaram perto de mim e falaram: pastor, tamo junto, cara. Tamo junto, mas tamo junto, todo mundo dura. Sem dinheiro. Todo mundo junto, tamo junto, todo mundo sem dinheiro. Mas todo mundo junto, em oração, aquele negócio todo. E uma sobrinha minha, sobrinha da minha esposa, mandou um recado. Essa história eu gosto de... que foi o primeiro ato, assim, de uma forma sobrenatural. Para um amigo dela, Fred Alves. Na verdade, o Fred e a Luciana Baeta são 2 pessoas que Deus usou para abençoar a minha família, para fazer o milagre. A minha sobrinha que conhecia, eu não conhecia esse casal. Minha sobrinha mandou para ele, a hora que ele viu, estava lendo o pedido da minha sobrinha, contou um pouquinho da história e falou que precisava de uma medicação muito cara, tudo. E a filha dele estava do lado, escutando. E quando a filha dele estava do lado, escutando, ela perguntou: qual que é o nome do menino? Aí ele falou para ela, aí falou: esse menino é da minha sala, pai. E aí Deus tocou no coração desse casal. Que benção. E eles fizeram uma corrente aí, não tinha ainda esse negócio de vaquinha, não tinha nada. Mas eles fizeram uma corrente aí de WhatsApp, tudo. Eu sei que em 2 semanas eles conseguiram, e amigos nossos, eles conseguiram dinheiro para comprar 3 caixas nos Estados Unidos. Olha só. Aí faltava ir para os Estados Unidos. Aí então, você sabe como é que é visto essas coisas, não sei o que tem. E aí, de repente, eu conversando com o Denis, lá da Igreja da Ilha, e falei com ele, ele falou: pastor, eu tenho visto, eu vou lá buscar para o senhor. Mas não faltava mais ainda. Faltava porque é uma medicação que só quem compra é clínica. E tinha que ser uma clínica lá nos Estados Unidos para comprar. Não tem contato nenhum. A turma dos Estados Unidos que a gente conhece, tudo vai pelo médico. É dono de clínica. Né? Rapaz, aí um rapaz daqui, Carlos Magno, que a gente chama de Bambam, mudou para Tocantins. Lá no Tocantins ele conheceu um cara que tinha uma clínica em Tocantins e lá nos Estados Unidos. E tudo na mesma época. Eu fico vendo o cuidado, o manejo de Deus, né? E aí o Bambam fica sabendo, comenta com esse cara, o nome dele é até Neymar, né? Eu não esqueci o nome desse cara por causa do Neymar. E aí o cara falou assim: não, eu compro para eles. Aí esse cara comprou, o Neymar comprou pela clínica, o Denis foi buscar, trouxe para a gente. Quando chegou no aeroporto, essa história a gente não sabe quem é mais. O Denis fala que quando chegou no aeroporto, tudo tranquilo. A Receita Federal queria cobrar o imposto do remédio. Aí ele falou: rapaz, esse remédio a gente fez vaquinha para poder trazer essa medicação e agora você tem de cobrar imposto. Aí ele falou assim: rapaz, nós é do filho de um pastor da nossa igreja, pastor lá da igreja presbiteriana da Ilha. Aí o cara falou: mas tem que pagar imposto. O imposto ia ficar quase R$22 mil. Aí o rapaz estava sentado do lado e falou: como é que você falou? Igreja Presbiteriana da Ilha, o que é isso?
Aí falou, a igreja, no bairro, lá em Valadares. Explicou pro cara. Aí esse cara saiu. Daí a pouco o funcionário também saiu. Daí a pouco o cara voltou com a caixa de remédio, entregou pro Denis e falou assim, tá liberado, pode ir. Livre de imposto. Aí ele falou, mas como é que é isso? Não sei o que tem. Aí ele falou assim, não, eu só queria saber, porque eu fiz faculdade em Valadares e frequentava essa igreja, eu queria saber se você era da igreja da ilha mesmo. Fantástico. Né? E ele saiu naquele negócio, depois ele procurou saber quem que era, nunca mais viu falar do cara. Aí eu fico falando, é anjo que Deus vai colocando na vida da gente para abençoar, né? Para a gente poder ver. Então, assim, uma das perguntas, as pessoas, são muitas pessoas que Deus coloca para poder abençoar a vida da gente. Então, assim, essas provisões, desde lá do leite até o queijo, Deus foi fazendo vários milagres, várias coisas para a gente conseguir poder estar aí hoje celebrando. A gente celebrou no mês atrasado, 22 anos do Gabriel, mês de maio. Você que acompanhou a gente até aqui, essa história continua no nosso próximo programa. Então você não pode perder o restante da história do pastor Francisco, toda a sua família, principalmente de como Deus foi providente na vida do Gabriel. Então te vejo no nosso próximo programa.